Eu chamo Maria Clotilde da Costa Pinto Mesquita Carvalho Fava. Tenho o curso superior de escultura da Escola de Belas Artes de Lisboa. Começou no ateliê do meu pai, porque meu pai era escultor, foi um dos escultores da Exposição do Mundo Português. Era um escultor de sucesso, embora muitas das encomendas iam para os escultores, como é que é dizer, da situação. E o meu pai não era da situação. A doença da minha mãe, porque a minha mãe ficou tuberculosa, que era a doença daquela época, fez com que ele tivesse que arranjar um emprego, porque todo o dinheiro ganho com as obras na Exposição do Mundo Português desapareceu. E então foi para a fábrica de louça de Sacavém, onde foi esfiar a secção de escultura da fábrica e manteve-se até à reforma. Ia muitas vezes, morávamos ao lado da fábrica de louça de Sacavém e muitas vezes eu ia, em miúda, 5 anos, porque o meu pai voltou a casar, eu tinha 5 anos, eu ia para a fábrica com ele e entretinha-me lá na secção de escultura a modelar e a fazer as coisas. Isso, ou então no ateliê do meu pai. Portanto, aquela coisa, quando eu cheguei à altura de ir para as Belas Artes, é evidente que o barro, para mim, era uma coisa que dizia comigo, eu fazia do barro aquilo que queria. Portanto, eu fui para a escultura, enquanto o meu pai dizia que eu sempre ia para a pintura. E eu fui para a escultura. E matriculei-me no primeiro ano. O primeiro ano tinha cadeiras em comum com a escultura, pintura e escultura. Simplesmente acontecia que na área da escultura eu tinha as notas altas, não é? E na pintura não, aquilo. Com o Frederico Jorge, que foi meu professor. Aquelas técnicas de pintura, com gema de ovo e mais não sei o quê, para mim aquilo não me dizia nada. Não. De maneira que, ao segundo ano, mudei logo para a escultura. Depois acabei o curso. Aconteceu uma coisa gira, que uma pessoa acaba o curso e quer começar a ganhar dinheiro. Meus colegas iam todos dar aulas. Eu não me estava a ver a ir dar aulas. Não era... Cheguei a pôr a hipótese de ir para Londres, porque quando ainda estava a fazer escultura na Escola de Belas Artes, eu dizia, eu vou para o ateliê do Henri Moore, nem que seja varrer o chão. Como lhe era dias, varrer o chão. Mas pronto, essas coisas são só de imaginação e de sonho, porque depois chegar à realidade é muito complicado. Tive a sorte de ter uma amiga, tia do meu namorado, que estava na IBM portuguesa, e que me desafiou, a mim e ao meu marido, que entretanto fez arquitetura, de fazer o pavilhão para a Feira das Indústrias da IBM. E nós lá conseguimos, fizemos uma maquete, aquilo foi aprovado, fez-se, e a partir daí o manda-chuva da IBM Portugal chegou-se ao pé de mim e disse assim, a Clotilde não quer ficar aqui na IBM, nós precisávamos de alguém que desenhasse os cartões. Os cartões eram aqueles cartões que antigamente se usavam para medir
a água, a luz, o gás, aquelas coisas que eram depois metidas naquelas máquinas monstruosas da IBM, os cartões eram para perfurar. E eu disse logo, ok. E assim eu tive 2 anos e meio na IBM. Enquanto os meus colegas, a ganhar bem, enquanto os meus colegas estavam a ganhar muito baixinho, foram dar aulas às crianças. Onde é que eu fui realmente? Tive sorte nisso. Acontece que o meu marido foi mobilizado para Angola, como todos, com muitos, e eu fui também. Como em Angola tinha os meus sogros, meu sogro era militar, eu fui para Luanda e despedi-me da IBM e lá fui, em 65. Mantive-me lá até 75. E a África ficou entranhada na pele, em tudo. Aconteceu que o meu marido, como arquiteto, foi o arquiteto das agências todas do Pinto Souto Maior em Luanda, em Angola, digo. E eu conheci um senhor, uma pessoa espetacular, no Banco Pinto Souto Maior, nessa altura, que foi o João Raposo Magalhães. E o João Raposo Magalhães começou a ver os trabalhos que eu fazia, desenhos que eu fazia, e perguntou-me: o que é que tu achas de arranjares uma pintura para uma determinada parede, não sei o quê? Tudo bem, mas isso era giro se fosse em cerâmica, porque pintar parede não era muito comigo. De maneira que ele foi uma pessoa, a única pessoa que eu encontrei na minha vida, que me dizia: olha, tens ali aquela parede toda, às vezes era uma parede grande, faz para ali então uma cerâmica que eu no dia tal venho a inaugurar. Ele não pedia nem cartão, nem o que é que eu ia fazer, nem o que eu tinha em mente para a parede. Ele chegava e inaugurava. Inaugurava e encomendava. E foi por causa do Pinto Souto Maior que eu conheci Angola toda. Porque em todas as capitais de distrito, lá, haviam agências do Pinto Souto Maior. E assim eu conheci Angola, portanto, mais África ficou entranhada. Fora as viagens ao Gabão, África do Sul, Moçambique, por ali fora. E pronto, e foi aí que lá em Luanda trabalhava numa cerâmica que era do Coelho da Silva, que era uma cerâmica grande. Eu tinha um espaço em casa onde fazia os módulos, porque pintar azulejo também não era comigo. Estar a pintar uma coisa sem saber bem, depois de cozido, como é que ficava, qual era a cor que saía. Já nas peças, nos módulos com volume, eu tinha absolutamente noção daquilo que queria e das cores que queria. Era para mim completamente diferente do que fazer uma coisa em azulejo, portanto, a 2 dimensões. A 2 dimensões nunca foi comigo, não é? Consegui ver tudo a 3 dimensões, não é? Daí que todas as peças que eu tenho têm um volume e era constituído por vários módulos que eu associava, portanto, formando um desenho no painel. Hoje poucas estão, porque também foi tudo destruído. Só exatamente as coisas que estão dentro de edifícios é que se mantém. E mantém-se uma
também de exterior, no Lobito, que tinha umas cores que não é nada do que lá está. Também era uma agência bancária, mas não era de Pinto Soutomaior. Porque, entretanto, comecei a receber encomendas e pedidos de painéis e trabalho para outras coisas sem ser do Pinto Soutomaior. Foi o que aconteceu com a Catedral como é que se chama? Do Sund, que é do arquiteto Castro Rodrigues. E como aconteceu com um painel que ainda lá está, no edifício onde era a Companhia de Suas Fidelidade Atlântica, o único de exterior que se manteve foi esse do Lobito, em que estava lá um banco, e o banco foi imediatamente, o Banco Português foi imediatamente substituído por um angolano. Mas como as cores do banco não eram as cores do vidrado que eu tinha de exterior, não fizeram mais nada. Pegaram em tinta azul clarinha e branco e entretiveram-se a pintar a minha consolação é que está lá e que tenho quase a certeza que aquilo, como a limpeza de jato de água, desde que não seja um jato muito forte, aquela tinta toda sai e o vidrado todo. Mas isso era preciso que as entidades bancárias que lá estão permitissem, e o senhor que está cá fora, sobretudo, de G3 na mão, que foi um caso sério para uma amiga minha ter conseguido tirar a fotografia da fachada, também permitisse. As cores, no fim de contas, eram as minhas cores que eu aplicava, cores fortes, que ainda hoje aplico, porque eu as pinto. Mas lá está, a minha pintura é a 3 dimensões, porque eu dou claro escuro na tela. De repente lembro-me de fazer tapeçaria. E então ainda cheguei a fazer 2 exposições, ainda cheguei a apresentar 3 trabalhos aqui na Sociedade de Belas Artes, que fiquei toda contente porque quando cheguei, pronto, eu entregava-se, ainda hoje é assim, entregam-se os trabalhos e eles lá é que organizam e põem, dispõem as coisas todas. E eu lembro-me de entrar na Sociedade de Belas Artes, onde eu entrava desde que me conheço, porque meu pai era sócio da sociedade e entrava sempre naqueles salões de primavera, naquelas coisas. E eu vejo as minhas 3 tapeçarias em frente. E como não sou de coisas assim, de fazer coisas pequeninas, para mim, tanto a cerâmica como qualquer, até como os quadros, para mim têm que ser grandes. Isso não tem expressão para mim. São 3 monstrinhos de tapeçaria em frente, na parede em frente. E conjugação de módulos de maneira a que darem o painel. Eu conjugava sempre, eram módulos. Desenhava de maneira a encaixarem uns nos outros, não é? E fazia 4 módulos, 5 módulos, de maneira a dar um módulo que se pudesse repetir. E as minhas cerâmicas já eram à base disso. Nunca me fiz figura em cerâmica. Isso não. Era mais a parte geométrica e umas com um determinado volume, as outras com menos volume, e fazia a conjugação das peças assim, todas. Porque aí nos painéis eu tinha que obedecer à altura da parede. E à largura, ao comprimento e à altura, e tinha que conjugar os módulos de maneira a coisa bater certa, contando já com o intervalozinho da massa, porque não podia fazer a coisa tal e qual, senão não cabiam.
conjugar essas coisas todas. Mas nunca me deu para fazer figurativo. Não sei. E andando com os anos para trás também não consigo descobrir o porquê. As minhas aulas, quando estava no liceu, nós tínhamos sempre geometria no último período, não é? Álgebra, e lá aquela coisa dos números, para mim era uma desgraça. De maneira que eram sempre os primeiros períodos, 2 períodos com negativas, depois quando chegava ao 3º período, safava o ano sempre com a nota de geometria. E mesmo na Escola de Belas Artes, com a geometria descritiva. Pôr a geometria descritiva em plano, para mim era complicado. Mas eu fui ainda aluna do mestre piloto. Há quantos anos? E lembro-me que num exame já calhou-me qualquer coisa em relação a uma esfera e os planos, não sei. E eu disse assim, estou feita, como é que eu vou fazer isto? Vou para o quadro, vai ser uma desgraça. Não, vou fazer isto tudo no espaço. Eu cheguei ao pé do mestre piloto e disse assim, ó mestre piloto, eu era muito descarada. Dê-me a sua mão. Feche a mão. Isto é uma esfera. Agora imagina. O plano que passa, interseta, faz, não sei o quê. Construiu o problema todo à volta da mão do mestre. Tive uma boa nota, uma nota razoável. É evidente que eu nem cheguei a pegar nos giz do quadro, não é? Que ele depois disso mandou-me sentar e depois deu-me um 13, ou assim uma coisa, já para mim era bestial. O processo criativo, para mim, é olhar, sentar-me em frente a uma tela, começar a idealizar. Nem que passe uma tarde inteira com a tela branca e de repente levanto-me, pego no carvão e desenho diretamente. Não faço esboços. Sou criticada por não fazer esboços e desenhos em mim. Não. Eu levanto-me, pego no carvão, depois volto-me a sentar. Depois, se tenho figuras na tela, falo com elas. Se alguém entra naquele momento no ateliê enquanto eu estou a fazer nesse processo criativo, vão pensar que eu não estou bem da cabeça. Porque falo com as figuras que estou a criar. No género, devias chegar mais para a esquerda, porque a composição, não sei o quê. Quando de repente levanto-me e chego a figura mais para a esquerda, apago o que tenho, apago? Não apago. Da maneira a que a composição para mim fique certa. E há coisas que eu faço e que aprendi de pequenina com o meu pai, é a composição de uma figura. E isso já faço muitas vezes sem pensar. Quando a coisa não está muito bem, então levanto-me, dada aquela poltrona velha que tenho, vou à tela e modifico, ou chego mais para cima, ou chego mais para baixo, ou para um lado, para o outro, e pronto. Mas sempre conversando, sempre falando. Para já eu dizia que a jovem tinha que trabalhar e muito. Tinha que dar largas à sua imaginação e aprender certas coisas, sobretudo a nível, lá está, de composição, de cor, e ver muita coisa. Eu diria à jovem para ver o mais que pudesse museus,
obras de museu. Se não tiver hipótese de ter na sua terra um museu, hoje é quase que impossível, todas as terras aqui em Portugal, felizmente, já têm o seu museu, organizar-se com amigos e ir. Era uma coisa que eu fazia com os meus alunos, não perdíamos uma exposição aqui em Lisboa. Não sei, porque o meu pai foi o meu grande mestre. E eu tive sempre os melhores conselhos da parte dele. Eu acho que tive a sorte de não sentir falta de que me dissessem vai antes por aqui ou vai antes por ali. Não senti na minha vida essa... Houve coisas na minha vida que se calhar não aconteceram com muitos artistas sobre mulheres aqui em Portugal. Houve muitas do meu tempo e uns anos à frente, portanto mais novas, que foram bolseiras da Gulbenkian. Eu nunca fui bolseira da Gulbenkian. E ganharam com as bolsas da Gulbenkian notoriedade desde que as que continuaram a trabalhar. Talvez tenham posto a sua vida pessoal um bocadinho de lado, para poderem seguir essa linha. Eu não. Era namoradeira. Casei-me cedo. Tive 3 crianças. Eu fui para a Guerra de Angola, coisa que muitas delas não foram. Mas vi coisas que muitas não viram. A África é uma coisa espetacular. E eu digo-lhe, se eu pudesse neste momento, já não tenho idade para isso, porque as coisas na vida têm todas a sua idade e o seu tempo. Eu voltava novamente para Angola. Sempre posso, vou para Cabo Verde. A minha formação foi feita na cerâmica Coelho da Silva. Porque eu chegava lá com as peças em barro. Eles encarregavam-se de fazer as peças. E o vidrado, eu escolhia o vidrado pelas experiências de vidrado que eles tinham, que já tinham peças. Ou então eu pegava nos cadinhos, numas coisas que encontrasse por lá, que não, antes de ir para o lixo, dava-lhes um determinado vidrado, pedia-lhes para eles meterem no forno para saber como é que saía, que cor é que saía, e se eu juntar esta cor com aquela, qual é o que é que sai. E se a peça tiver um determinado volume e se tiver partes côncavas, como é que o vidrado que escorre se mistura com o outro que eu vou dar. Portanto, toda essa aprendizagem eu fiz-la no Coelho da Silva com experiências. Nunca tive no ateliê de cerâmica. Nunca tive um mestre de cerâmica que me ensinasse. Foi tudo à base da minha experiência e tentativas de fazer e de conseguir aquilo que tinha em mente que saísse. Há uma das peças de um painel que fiz com as chamadas quindas. Uma quinda é um cesto, aqueles cestos trabalhados com sisal colorido.
em que serve para levarem a fruta ou legumes ou aquilo que for à cabeça. Há de vários tamanhos. E eu fiz esse painel com os Kinder. A maior tinha 1,20 m de diâmetro. Foi o maior forno da Coelho da Silva, só ele a cozer aquela peça, que saiu bem à primeira. Saiu bem à primeira. Mas lembro-me ainda. É evidente que aquela pessoal da cerâmica pôs as mãos na cabeça. Dizer, esta senhora é doida. Um forno inteiro para cozer uma única peça. Depois cozeu, ficou ótima, não rachou nada, impecável. Também tive sorte. Mas tinha uns estrados grandes. Deve ter sido um estrado e bem grande, porque a peça tinha 1,20 m de diâmetro. Redondo. A valorização começa aí em 68. Se calhar com uma bebida no hotel, não sei quantos, ou um jantar em que ele perguntou, ou deve-me ter perguntado ao Clotilde, o que é que tu fazes? E eu disse, sou escultora, sou escultora, presentemente dou aulas, porque quando lá cheguei também fui dar aula. Então era interessada em fazer isto assim, estou. Simplesmente assim. Porque em Angola não é como aqui. Em Angola as coisas eram muito mais fáceis, muito mais diretas. As pessoas não tinham aquela coisa, vamos ver se é possível. Será que ela faz alguma coisa de jeito? Não. Lá a malta atirava-se mesmo de cabeça a um projeto. E era aquilo que eu muitas vezes digo em relação às obras em Angola. E quando digo Angola, digo África. Mas sobretudo Angola, que é o que eu conheço bem. A gente idealizava, construía, inaugurava e depois íamos para a farra. Tão simples como isso. Não se passavam a ver e para não sei quê, não sei mais, como aqui. Não, as coisas eram fáceis assim. A gente tinha o prazer de ver uma obra nossa a ser inaugurada. Em tempo útil. Não tinha imposição nenhuma, fosse de quem fosse. Eu idealizava para ali as cores que eu entendia, as formas que eu entendia. Não tive nunca imposição nenhuma, olha, has de fazer assim, has de fazer assado, utilizar as cores para dar com não sei quê. Às vezes era ao contrário, utilizavam as cores para as cadeiras, para os meipos, segundo, porque eram peças mandadas para fazer, de propósito para o banco. Segundo, para darem com as cores da cerâmica. Portanto, haviam peças que eu já tinha antes de montar o painel, experiências que eu tinha e que dizia assim, olha, vou utilizar esta é que vai andar, ok, facilita-me essas peças que é para a gente fazer a parte da decoração de mobiliário, se possível, com cabedais e isso, desses tons, ou a condizer com esses tons. Portanto, mas nunca tive imposição de ninguém sobre isso. Era exatamente como o João Raposo Magalhães dizia, toma lá esta parede, tanto desta parede aqui do fundo, fazes para aqui uma cerâmica, uma coisa, né? Eu no dia X venho inaugurar. Mais nada.
Era para mim um espetáculo aquele senhor, aquele homem. A paisagem era tão magnífica, tão bela, que eu estava lá, no mato. Não tinha necessidade de ser reproduzida, porque não havia reprodução nenhuma que se fizesse, fosse melhor ou mais bela que a paisagem, toda daquele mato enorme e vastíssimo da África.